Aleluia. Saúde o povo de Deus na paz do Senhor. Amém. Irmãos, queiram se assentar por alguns instantes. Aleluia. Louvo a Deus por, juntamente com esta igreja, também ficar na expectativa de que Deus levantasse uma nova igreja, uma igreja maior, uma igreja mais espaçosa, para que Deus pudesse nos estar abençoando com um lugar mais confortável para a adoração ao Senhor. E na noite deste dia Deus concretizou a inauguração desse novo templo, abençoou aqueles que estavam aqui labutando já faz muitos anos, irmã Rose, irmã Arsênio, já estão aqui já há muitos anos, são os pioneiros aqui, nós costumamos dizer. E eu louvo a Deus por, na noite deste dia, poder pregar a palavra do Senhor. Sinto-me imensamente responsável esta noite por pregar a palavra do Senhor, porque Deus tem muito interesse em falar com o seu povo todas as vezes. Deus tem muito interesse em liberar para o seu povo uma palavra, ainda que seja repreensiva ou ainda que seja exortativa. Deus tem o interesse de falar e de abençoar o seu povo nas suas mais variadas formas e dos seus mais variados jeitos. Quero dizer que hoje Deus tem uma palavra para esta igreja. Deus tem uma palavra que você vai sair daqui se sentindo uma criança querendo novamente correr para os braços do Pai. Louvo a Deus pela confiança do evangelista Carlos, também da sua esposa, a pastora Elise, nos convidou para não só pregar hoje, mas também pregar amanhã no culto de mocidade. E até nos fez uma pergunta que me ofendeu. Perguntou se eu queria ficar num hotel ou na casa deles. Isso foi extremamente ofensivo. Fiquei muito ofendido com isso, porque não tem cabimento uma pergunta dessa. Nós vamos ficar na casa dos irmãos, ali no palacete acarpetado da família. Vamos desfrutar ali dos pratos que a irmã Elise vai preparar para nós. Temos certeza que será muito bom para a glória do Senhor e também para o nosso estômago, para a nossa alimentação. Vai ser uma bênção, tenho certeza. Louvo a Deus também pela confiança do pastor Yamashita. Irmãos, eu costumo dizer uma coisa. Eu tenho um espelho na minha casa. E todas as vezes que eu olho de frente do espelho, eu vejo um rapaz muito moço que tem muito que aprender, que não sabe muita coisa, mas que aprendeu ao longo dos anos a deixar Deus usá-lo. Eu sei que aqui atrás de mim tem pastores mais experientes, uma vivência muito maior com Deus, e eu tenho grande respeito por isso. Se hoje Deus me usar aqui, será pela sua misericórdia, pela sua graça e pela sua bondade. Louvo a Deus também pela minha esposa, que não é fácil às vezes a gente conviver aqui nesse país. Ela tem me apoiado muito. Tem gente que acha que pregador, que pastor não briga, que não tem crise familiar, mas tem. Mas é nessa hora que a esposa abençoa, que o casal tem que aprender que na obra do Senhor nós temos que abrir mão de algumas coisas para que Deus nos use com muita graça. Queiram ficar em pé no nome de Jesus? Abram as vossas Bíblias numa passagem muito similar a essa de Reis. Abram em 2 Crônicas, no capítulo 7. Vamos ler do verso 1 ao verso 3. Segundo livro de Crônicas, ao verso 3. Aleluia. Acredito que todos localizaram já a leitura. Então assim diz a palavra do Senhor. Assim que Salomão acabou de orar, e se consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu o templo. Os sacerdotes não conseguiam entrar no templo do Senhor, porque a glória do Senhor enchia a casa. Quando todos os israelitas viram fogo descendo e a glória do Senhor sobre o templo, ajoelharam-se no pavimento, com o rosto em terra, adoraram e deram graças ao Senhor, dizendo: o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Podeis assentar no nome de Jesus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Queridos irmãos, esta noite Deus já me permitiu um momento devocional. Todas as vezes que eu estou na casa do Senhor, que eu estou aqui ou no púlpito ou na nave, isso não faz muita diferença. Eu tenho a noção de que eu sou apenas um adorador. Eu não posso ir além
do que isso. Ainda que pastor, que pregador, ainda que presbítero, seja lá qual ocupação você tem na casa do Senhor, você não passa de um adorador. E como adorador, na ordem do culto, eu uso muitas vezes a palavra do salmista Davi, no Salmo de número 8. O salmista Davi, ainda que rei, ainda que próspero, ainda que com muito poder e com muita autoridade, ele se prostrava diante do Senhor e dizia: Senhor, o que é o homem para que dele te lembres, ou filho do homem para que o visites? Amados, eu tenho a ciência de que se fosse por merecimento, se fosse por esforço próprio, nem eu receberíamos a misericórdia e a presença de Deus. Mas acontece que nós também temos essa noção de que nós não somos agraciados pelo nosso merecimento. Nós somos agraciados pela infinita misericórdia do Senhor. É por isso que quando Salomão inaugurava a casa, que Deus derramava fogo e que havia uma nuvem de glória sobre o templo, o povo tinha total consciência de que não eram merecedores. E eles se inclinavam com o rosto em terra e diziam: o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Será que você já disse isso hoje para Deus? De que você não é merecedor, de que você tem as suas limitações, mas que a graça é nessa caminhada. Se você ainda não declarou o seu amor ao Senhor, você tem a oportunidade ao longo desta pregação, até o término desse culto, de abrir os seus sentimentos para o trono da graça do Senhor e dizer: Senhor, eu sei que eu não merecia, digno, mas a sua misericórdia é de geração em geração. A sua misericórdia é a causa para que eu não seja consumido, ainda que eu seja um pecador, falho e cheio de problemas na minha vida. Jesus ainda tem muita misericórdia do seu povo sobre a face da terra. Aleluia. Amados irmãos, lendo esse texto, às vezes a gente que prega, às vezes o céu se cega para a gente. Parece que Deus não quer falar conosco. Nós passamos por algumas adversidades na vida e parece que o céu fica cerrado. Nós temos que entrar em luta com Deus. Nós temos que fazer igual Jacó, lá em Peniel, entrar em luta com Deus. Nós temos que dizer: Deus, eu preciso de uma palavra para o seu povo. Deus, fale comigo, porque nós poderíamos muito bem, com tantos métodos hoje, estudar alguma coisa, pesquisar alguma coisa, e nós vimos aqui simplesmente e ministrarmos uma palavra fabricada, mas não uma palavra que Deus ministrou em nosso coração. Nós poderíamos tentar ludibriar o povo, os pastores. Deus que olha para nós e os seus olhos são como chamas de fogo. Ele conhece o profundo e o escondido. Ele conhece o que está em trevas e com Ele mora a luz. No céu existe um Deus que sonda os corações e as mentes. No céu existe um Deus que não existe nada que Ele não conheça. E ainda antes que haja uma palavra em nossa boca, Ele já sabe muito bem o que nós vamos pronunciar. Eu dizia: Deus, eu preciso de uma palavra para o seu povo. Eu não quero uma palavra. Eu não quero simplesmente montar um esboço. Eu preciso de uma palavra ungida do céu para ministrar a sua igreja. O seu povo é muito especial e o Senhor precisa falar com ele. A igreja é uma igreja muito inteligente. O povo de Deus é um povo, graças a Deus, hoje em dia é muito criterioso. E nós sempre pedimos, Deus, uma palavra inteligente para falar ao seu povo. E esta palavra é uma palavra histórica. Quando o evangelista Carlos nos convidou e nos falou do texto, fiquei um pouco preocupado, porque é um texto muito histórico. E quando nós começamos a ministrar uma palavra histórica, ela se torna muito cansativa, ela se torna muito sistemática. E nós poderíamos começar a falar dos materiais que foram no templo. Eu poderia falar da liturgia do templo. Eu poderia falar sobre a história. Eu poderia falar sobre tudo aquilo que foi planejado pelo rei Davi e concluído pelo rei Salomão de uma forma histórica e sistemática. Mas Deus me disse: não, você vai ministrar uma palavra em parte histórica, mas eu quero tocar no coração do meu povo de uma forma devocional. E eu disse: Deus, então me ensina como o Senhor quer tocar no coração do seu povo de uma forma devocional em uma palavra histórica. E Deus me disse: filho, você vai pregar sobre o seguinte tema: um novo tempo para a renovação da fé. Olhe para o irmão que está do seu lado, para ele não esquecer o tema desta noite. Um novo tempo para renovar a fé. Aleluia. Se prepare, porque hoje Deus vai mexer com as suas estruturas aqui esta noite. Amados irmãos,
principalmente aqueles que já estão aqui há muitos anos. Alguns gostam, alguns querem ir embora, alguns não veem a hora de conseguir os seus objetivos, de comprar uma casa, de conseguir dinheiro para os seus estudos, para ir embora para o Brasil. Alguns que já decidiram morar aqui de vez, já fixaram residência aqui e amam o Japão até mais do que o nosso Brasil. Cada um tem as suas escolhas e Deus respeita as nossas escolhas. Só que às vezes, quando nós estamos aqui nesse país, com o passar dos anos, nós caímos numa coisa chamada monotonia religiosa, monotonia da vida. E nós começamos a ver que a nossa vida parece que começa a perder o sentido aqui. Nós começamos a entrar na casa do Senhor e às vezes tem poucos crentes congregando. As igrejas aqui não são como as igrejas do Brasil. Eu congregava em uma igreja no Brasil com aproximadamente 500 membros. E quando eu cheguei aqui eu tomei um choque, porque eu achava que a igreja... E eu cheguei aqui e eu vi que a igreja é pequena. E às vezes o que vem no sábado não vem no domingo, o que vem no final de semana não vem no outro. E nós começamos a ter muita dificuldade na obra de Deus. E nós começamos a ter muitas lutas na obra de Deus. Imagine você pregar para 5 pessoas, 4 pessoas. O pastor vir dirigir o culto e chegar a ter 3, 4 membros para dirigir o culto, o cantor. Todos ficam tristes, cansados, porque nós queríamos mais. Nós não queríamos mais pessoas, mas nós queríamos que a obra de Deus frutificasse. Nós queríamos que o trabalho do Senhor fosse muito mais abençoado. Nós começamos a trabalhar e nós começamos a enfrentar algumas lutas do nosso trabalho. Nós não sabemos falar o idioma, alguns não sabem falar o idioma. Nós temos dificuldade de nos adaptar com a rotina de trabalho. Alguns trabalham de domingo a domingo, alguns não têm sequer folga, tempo para a família, não tem mais tempo para as suas diversões. E nós começamos a entrar numa monotonia. Nós começamos apenas do trabalho para casa. Quando sobra um tempo, a gente vai para a igreja. E nós começamos a ficar cansados com isso. Chega um momento que o estresse é tão grande, que as pessoas, a primeira coisa que ela pensa é arrumar as suas malas, pegar os seus pertences e voltar para a sua terra-mãe. Mal sabe ela que às vezes isso é apenas uma decisão da sua precipitação, porque ela apenas passa por um momento de monotonia da sua vida. Ela está passando por um momento de marasmo. A vida não vai como ela quer. As coisas não andam segundo o seu parecer. E ela começa a ficar desesperada, querendo ir embora, querendo parar de congregar na sua igreja, querendo um novo tempo para a sua vida, porque as coisas realmente não estão como foi planejado. Quem sabe muitos aqui estão desta forma, como Deus tem ministrado para vocês essa noite. Quem sabe muitos aqui adentraram nesse culto esta noite, sem saber o que vai fazer na próxima semana, porque já entraram em uma rotina de vida cansativa. Já estão numa rotina de vida e uma monotonia tremenda. Estão cansados de trabalhar, estão cansados de ver os seus objetivos não concluídos, estão cansados das frustrações e quem sabe já estão até arrumando as suas... No final do ano eu vou para o Brasil, porque eu já não aguento mais ficar aqui nesse país. Eu estou frustrado, eu não estou conseguindo alcançar os meus objetivos, eu estou parado na vida e eu não quero mais isso para mim. Querido e amado irmão, eu quero te liberar uma palavra profética esta noite. Eu não sei se você está nessa situação que Deus tem ministrado aqui para vós, mas eu quero profetizar para vocês que um novo tempo está raiando em sua vida. Eu quero profetizar para vocês não apenas com uma palavra emocional, não apenas com uma palavra motivacional. Eu quero ministrar para a vossa vida um novo tempo de Deus para vocês. Um tempo não de monotonia, mas um tempo de variedade de muitas coisas que Deus ainda vai te dar. Um tempo não de frustração, mas um tempo de glória, que você vai compartilhar muitas bênçãos com os seus irmãos.